Olá, meus queridos, eu sou a Vani, vim falar mais uma vez do Evangelho no Lar, essa ferramenta linda, maravilhosa, né, que limpa a nossa casa, harmoniza as pessoas, né, da casa, traz luz para o coração tanto dos encarnados quanto dos desencarnados e que abre a nossa consciência e o nosso coração. Como fazer o Evangelho? Escolher um dia e um horário fixo, porque a espiritualidade vem fazer o Evangelho conosco, né? Eles têm uma programação, né? E tem aqueles que são grupos, né? Que assistem o Evangelho, que vêm para poder fluidificar nossa água, né? Então eles vêm naquele horário marcado. Então é um compromisso, é uma responsabilidade, mas que traz muita luz para a nossa vida, né? Que vale muito a pena. A gente já leu nos estudos, né? Que quando a pessoa que faz o Evangelho na casa, né? Direitinho, constante, toda semana, a sua casa ela é iluminada e ela brilha assim, ela ilumina vários quarteirões à volta da casa. Olha que coisa linda, né? Então, assim, os espíritos de luz, quando vêm trabalhar, né? A densidade aqui da Terra é muito pesada, né? Então eles muitas vezes vão se refazer nos lares que fazem o Evangelho para poder recuperar as energias, né? Porque as energias aqui são muito densas, né? Então, assim, é maravilhoso esse estudo, né, que a gente faz. O Evangelho não é espírita, ele é de todas as religiões, né? Ele tem aquela passagem que Jesus fala, né, onde um ou mais, né, se reunirem em seu nome, né, eles vão estar ali. Então, assim, não tem nem palavras para falar o quanto que é maravilhoso. Então a gente escolhe um dia, um horário fixo, uns minutinhos antes de eu começar meu Evangelho, né? Eu arrumo o meu lar, eu coloco uma música para edificar o ambiente, né? Para elevar as vibrações. Eu coloco um potinho com água onde vai ser fluidificada e no final eu distribuo, a gente bebe um pouquinho cada um, distribuo no potinho dos animais, na minha geladeira, nas minhas plantinhas e antes de acabar vai enchendo, né? Para que dê até a próxima semana. Eu coloco uma plantinha para receber esses irmãos queridos com muito amor e carinho, né? Que é um momento de união, né? De gratidão, é um momento assim de muita paz, né? Que a gente tem que aproveitar essa energia linda, né? Daí eu tenho esses livrinhos de cabeceira. Na hora exata, né, eu leio uma mensagenzinha rápida, depois eu vou ler, faço uma prece de abertura e vou ler a mensagem que vai ser do estudo. Pode ser qualquer mensagem edificante, a Bíblia. Eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo e faço em sequência. E quando eu acabar, daí eu volto abrindo aleatório, né? Que aqui já tem tudo que a gente precisa, né? E a gente precisa estar sempre relembrando. E daí tudo em voz alta, porque esses irmãos à nossa volta, né, que a gente atrai com afinidade de pensamentos, né, com afinidade de atitudes, eles não escutam os irmãos de luz, mas eles escutam a nós, porque nós ainda estamos na matéria, e muitos deles vão ouvindo, vão entendendo as passagens, o Evangelho, e acabam se doutrinando e pedindo para serem levados, né, para tratamento, e são acolhidos com muito amor e carinho. Os que não querem ainda a mudança, eles começam a ficar incomodados, né, com o Evangelho, por causa da vibração que vai elevando, alguns se afastam, né, mas com certeza vão ser amparados em outro momento, quando se abrirem, né, para que isso aconteça, que é o livre-arbítrio de cada um. Daí a gente lê, depois que leu a mensagem do estudo, nós vamos comentar sobre ela, né? Não é uma discussão, é só um comentário, né? Cada um, se tiver mais que uma pessoa fazendo juntos, né? Cada um fala um pouquinho o que entendeu, fala pela tua visão, né? Que cada um tem um olhar diferente. Se quiser ainda, né? Se a outra pessoa não quiser falar também, a gente tem que respeitar, né? O importante é estar ouvindo e entender. E muitas vezes tem alguém na casa, as pessoas não querem fazer junto, mas a gente tem que fazer mesmo se for só nós. Por quê? Porque com certeza aqueles irmãos ali que não querem, né? Eles vão estar também recebendo amparo.
né? Então é muito importante, nem que seja uma pessoa só, nem que seja no quarto, sabe, sozinho, que a gente nunca tá sozinho, né? Sempre amparado pela espiritualidade, mas é muito importante. São 15 minutinhos uma vez por semana, mas que muda a nossa vida, né? Depois que fizer o comentário do texto, a gente faz uma prece de encerramento, daí vai distribuir a aguinha. Então, assim, é simples, é uma coisa rápida, mas tem que ser feito de coração para que a gente também se harmonize e possa captar, né? O estudo, o que está ali falado, as vibrações. Então, eu vou começar aqui lendo uma mensagenzinha rápida. Quando em convalescença, Senhor, sair de uma enfermidade é como ressuscitar, adquirir asas, preencher-se de esperança. O tratamento, o corpo que fraquejava, a recuperação estão sendo para mim um exercício do espírito. Quanta coisa, Senhor, rememorei e aprendi e de quantas me arrependi. Agora constato quanto a doença me foi útil, trouxe-me a realidade da vida, mostrou-me com clareza os acontecimentos, a saúde, as pessoas, os problemas e suas soluções. Ressurjo, melhoro-me e planejo o futuro. Agradeço a vitória que me vem. Assumo o compromisso de não voltar ao que era antes e de imprimir rumo no que fazer, tendo o amor por base do meu progresso. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Que lindo, né? Agora nós vamos fazer uma prece, né, de abertura. Agradecer esse Pai amado e querido por essa oportunidade linda. Que as suas bênçãos, Pai, se derrame sobre todos nós, sobre nossos familiares, nossos bichinhos, plantinhas. Fluidifica a nossa água, nosso alimento, ambiente. Esses irmãos de luz que vêm aqui fazer o Evangelho conosco, a nossa gratidão e amor por esse momento tão especial. E que esse amor, essa luz ampare todos os irmãos desencarnados aqui presentes e todo o nosso planeta, todo o universo, todos ainda que não despertaram, meu Pai. Gratidão por tudo, muito obrigada. Bom, hoje nós vamos ler, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, o item 5. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentas? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. E São Marcos, capítulo 7. Capítulo 12, 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo, o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para retribuírem a cada um o que lhe era devido.
Essa máxima, dai a César o que é do César, não deve ser entendida de uma forma restrita e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como querereis que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral, acarretado a outrem toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um. Como cada um deseja que se respeite os seus, estende-se ao cumprimento dos deveres contrários para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para os indivíduos. Que assim seja. Tudo é muito lindo, né? Jesus tinha uma psicologia maravilhosa, né? Era um espírito de luz, né? E eu penso assim que realmente a gente precisa, né? Como a gente precisa de uma sociedade organizada, a gente precisa de pessoas que trabalhem, né? Em função dos outros, né? De coordenar, e é separado, né? O que a gente trabalha aqui na Terra e trabalha lá no céu. É separado, mas ao mesmo tempo a gente trabalha aqui como a gente trabalha no plano espiritual da mesma maneira, mas quando a gente está no plano espiritual são outras, como que eu posso dizer? Os objetivos são outros, né? Lá a gente está trabalhando o espírito, né? E aqui a gente está trabalhando a matéria, que a gente precisa dela para sobreviver, né? A gente precisa dela para ter uma sociedade, para que todos possam receber ajuda, né? Como saúde, educação, né? Infelizmente, o mau uso dele que é o problema, né? Como naquela época eles recebiam tributos, né? As pessoas eram obrigadas a pagar e esses tributos não eram revertidos ao povo, né? Era para os prazeres daqueles que eram ali os romanos, os que tomavam conta de tudo, né? Eles matavam, né? Não tinham umas leis, né? Hoje até tem, mesmo assim a gente vê tanta corrupção, né? Tanta coisa errada, mas ai daquele que usar, né? De má fé em alguma coisa que ele se propõe a fazer, né? É que nem os políticos, né? Eles estão aqui para ajudar, né? A gente elege eles para que eles façam por todos e pelos mais necessitados mais ainda, né? Mas muitas vezes não acontece isso, a ganância, o orgulho, o egoísmo, né? As pessoas juntam dinheiro, roubam dinheiro, colocam numa conta lá em outro país para ficar lá guardado, um dinheiro que ele nem vai usar em vida, para os que vão vir da família dele um dia, não sabe nem como vai ser, quem são, né? Então, o dinheiro, né, é uma prova muito grande, né? Quando a pessoa ela é envolvida em poder, em dinheiro, é uma prova que sobe muito, né, a cabeça, né? A pessoa acaba se perdendo. É muito mais fácil se perder, né? Que é como tem, né, aquela passagem que fala, né? É mais difícil o rico, é mais fácil passar um camelo pela uma agulha do que o rico vir para o reino do céu, porque é uma prova muito grande, né? A facilidade, aquela abundância, aquele monte de coisa ilude a pessoa, né? Então a gente tem que ter sim, porque senão a gente não vai ter uma sociedade organizada, né? E ai daquele com que use de má fé, o que roube, o que não faça as coisas necessárias, né? Os que talvez tem gente que até quer fazer, mas tem outros que ficam ali impedindo para que ele não faça, porque quer o poder, né? Muitas vezes está no poder e pisa em cima dos mais fracos, né? Como a gente vê muito isso acontecer, né? Nessa pandemia aconteceu muito isso. Então aqui precisa ter leis, a gente tem que segui-las, né? Até para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Mas a gente tem que pensar muito no lado espiritual, porque aqui é passageiro. E a gente vai voltar lá para o nosso plano espiritual e não vai levar nada daqui. A gente leva, assim, a nossa bagagem de tudo que nós fizemos de bom e de ruim. E vamos arcar
com as consequências de tudo isso, né? Seja boa ou seja ruim. Então a gente tem que pensar muito nisso, tentar fazer o nosso melhor, trabalhar muito o nosso interior, né? Para amar mais, para poder ver esse lado espiritual que é o principal, né? O espírito não morre, o espírito continua, mas como ele vai continuar? Né? Hoje nós somos nossa melhor versão, porque tudo que nós já vivemos está aqui no presente. Mas como vai ser o nosso futuro? Vai depender do hoje, do nosso presente, do que a gente plantar aqui agora, né? Nessa vida, nessa oportunidade, é o que nós vamos estar levando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, ajudar os que estão na retaguarda, né? Do jeito que a gente puder. Muitas vezes a gente não tem como ajudar muito, né? Mas o pouquinho que a gente doa vale mais até do que muito de alguém que está doando uma coisa que nem é dele, né? Porque quando as pessoas trabalham, né, para o governo, para a sociedade, ele está usufruindo e está usando uma coisa que não é dele. Como nós todos, né? Tudo que a gente usa aqui não é nosso, é de Deus. É Ele trazendo para nós o que a gente precisa para aprender, né? Porque muitas vezes a gente já fez muitas coisas lá atrás e hoje a gente está privado pelos nossos erros passados, né? Mas tomar muito cuidado e aproveitar o presente. O presente é maravilhoso, ele é a oportunidade da nossa mudança, né? Então é isso, meus queridos. Gratidão por tudo. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a esse Pai amado e querido por estarmos aqui, Senhor, recebendo as suas bênçãos, os ensinamentos, que as palavras ditas toquem nosso coração, para que a gente possa levar para a nossa vida, para os nossos familiares, para que nós possamos ser exemplos de amor, de justiça, de bons sentimentos, né, de moral, que nós possamos não só falar do outro, mas nós possamos mudar esse mundo através das nossas atitudes, das nossas ações e deixar sempre bons exemplos para os nossos irmãos em caminhada. Que a tua luz e teu amor envolva tudo e a todos, toda a sua criação, todo esse universo maravilhoso, e que possamos receber, né, tudo que precisamos nesse momento e que seja do nosso merecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos queridos, uma semana abençoada, que Jesus nos abençoe, nos guie, nos fortaleça para que nós possamos seguir o caminho, né? O caminho de volta para o Pai. Um abraço, fiquem com Deus.